Seguimos então com a leitura do livro Painéis da Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Defesa e livre opção. Retornamos ao sanatório e seguimos diretamente para a enfermaria onde Argos já se encontrava após o trânsito no centro de recuperação. Houvera observado que após a cirurgia espiritual em favor da sua moratória, o corpo físico absorvia lentamente uma bioluminescência que irradiava do perispírito, órgão assimilador das energias e substâncias que lhe foram ministradas. Era como se estivesse dentro de um molde da sua própria forma, aumentado e fosforescente. Na sucessão dos dias, verifiquei que a massa energética era assimilada pelas células que se robusteciam e grande parte era absorvida pela medula óssea, encarregada de gerar novos glóbulos vermelhos que se revitalizavam no organismo. Simultaneamente, percebera que ele fora carinhosamente envolvido por uma cápsula vibratória, de que não me animei a indagar qual a finalidade, a fim de não pecar pela indiscrição. Agora que o médico espiritual fazia uma averiguação do estado do convalescente, que se apresentava com ótimas disposições de pronta recuperação, não adiei a inquirição, ao que o dedicado instrutor, sempre disposto a ensinar, me informou. Vamos aprender, meus amigos, o que se trata tudo isso. Diz ele: conforme vimos, o nosso paciente recebeu expressiva cota de maaprana e clorofila, ao lado de energia animal e das forças fluídicas do diligente Bernardo. Todo esse contingente foi assimilado perispiritualmente ao longo dos dias que passou a sustentar o metabolismo geral, fomentando o nascimento de células sadias que ora lhe restauram a organização fisiológica. Ademais, como medida cautelatória, foi-lhe dispensada uma vitalização especial no corpo perispirítico e na área psíquica, com que ficou imune, temporariamente, à agressão dos comparsas interessados na extinção da sua vida física. Esse envolvimento vibratório que os passes do irmão Bernardo vitalizam e sustentam é uma camada protetora dificilmente vencida pela pertinácia dos inimigos vigilantes e rebeldes. Eu quero completar o seguinte: quando ele fala de energia animal, é energia humana, porque nós somos seres animais, certo? Não foi energia de nenhum bicho, não. É energia humana. Continuando, além disso, há de ter notado que os antigos verdugos da paz e do equilíbrio do nosso Argos não se tenham feito presentes até este momento. Justo, referimos-nos que eles não ignoram a interferência superior e, porque conhecem os métodos e a técnica de infelicitar, reservam-se por aguardar pelo momento próprio para voltarem à carga, já que estão cientes de que a violência não faz parte do currículo das ações nobilitantes. Examine agora como, à medida que o tono vital se refaz no organismo, as defesas vibratórias também diminuem, de modo a eliminar-se a hipótese de que o companheiro de lutas usufrua de regime especial ou de exceção. Na razão direta em que ele se recupera, adquirindo lucidez e força, a responsabilidade e o discernimento devem-se de comandar as ações, dele dependendo, doravante, sintonizar com as esferas de paz ou recuar aos núcleos de tormento. O homem, ou seja, o ser humano, a pessoa, se torna o que acalenta no sentimento, como decorrência do que constrói na mente. Constatei que Argos, apresentando as características e aparência de outros enfermos, mantinha pequena diferença. A bioluminescência, que se exteriorizava da sua aura, no momento estava sobre a vigília do desafeto, que se fazia acompanhado de outros espíritos que ostentavam horrível caratonha, não ocultando as intenções que os trouxeram até ali. Nesse momento, dei-me conta de que não observava com a necessária atenção ou com o interesse do estudioso das questões espirituais, o antigo praguense, ou seja, morador de Praga, que tivera a vida roubada pelo hábil florete do apaixonado conquistador na sua amada.
Vocês estão lembrados da história lá no começo, né? Continuando. A expressão da face denotava desprezo e petulância. O olhar parecia incendiado pela paixão da vingança, e algumas deformidades lhe resultaram nas aflições e desventuranças que, sustentadas por decênios a fio, se encarregaram de produzir. Não éramos vistos em razão de transitarmos em faixa vibratória de teor diferente daquela em que ele e os asseclas se compraziam. É bom, eu vou até explicar aqui. Os espíritos só podem ver aqueles que estão abaixo de si em nível de frequência. Então, esses benfeitores podem ver o obsessor. O obsessor não consegue ver o benfeitor, a menos que ele queira ser visto. Continuando. Enquanto o observava com piedade, por compreender-lhe a sandice, o doutor Lustosa sugeriu-me que apurasse a audição e registrasse o que conversavam os sequazes da própria e da alheia desdita. Concentrando-me com mais acurado pensamento de ser útil, não tive dificuldade em anotar. Disseram eles: ele ainda se encontra sob o amparo de antigos hussitas, seguidores de Jean Hus. Falava o indigitado cobrador, para quem o tempo parecia não haver passado. Posso perceber os sinais que os caracterizam. No entanto, sei, por experiência pessoal, que esse socorro não é permanente, e tão logo cesse o mesmo, o que já vem ocorrendo, estaremos ativos no prosseguimento dos nossos propósitos de justiça. A palavra soou-me estranha, ouvindo-a pronunciada pelos seus lábios. Todos os perseguidores sempre apelam para que não se fazem, que é o uso da verdadeira justiça, cuja aplicação dispensa o ódio, a mágoa, o ressentimento, vitalizadores das paixões, aselvajadas e destruidoras. Para a sua aplicação recorrem ao crime covarde, utilizando-se da sua invisibilidade em relação aos seres humanos, de modo a poder atacá-los cruelmente na defesa de interesses que já morreram e não tem qualquer sentido evocar. O inditoso, porém, prosseguiu. Tenho encontrado a traidora que me esqueceu, entregando-se por ocasião do primeiro assalto que o bandido lhe fez. Igualmente, não a perdoei, perdendo-a de vista por um largo período para reencontrá-la mais tarde e novamente perdê-la. Fui um homem religioso, estive ao lado do rei Sigismundo nas lutas de reconquista da pátria e pureza da fé católica. Voltei às pelejas novamente, abraçando a religião. Por fim, outra vez, Deus abandonou-me em França, quando eu me aliava à reforma, vinculado ao Cristo, sendo trucidado pelo meu ignóbil perseguidor. Desde então abandonei a esperança religiosa, desliguei-me de qualquer sentimento evangélico, por constatar que o nosso Deus agora chama-se força e seu filho é poder. O vencedor é aquele que usufrui as glórias, e não os que caem sob as tenazes dos arbitrários dominadores. Por essas e outras razões, não regateei esforços em me submeter a quaisquer exigências dos meus amigos e orientadores para conseguir os resultados que almejo. Pagar-me-ás, bandido. Bravo, muito bem, estamos de acordo, apoiaram os acompanhantes de face bestial, horrenda. Gargalhadas estridentes e tresloucadas completaram a acusação. A última frase do verdugo fora pronunciada com singular e especial atitude de cólera, mediante a qual era extravasado todo o ódio que o vitimava. Ato contínuo, saíram em turbulência, misturando-se à população ociosa e indigitada que por ali se movimentara. É certo que o trânsito dos benfeitores espirituais não era menor, como também cada criatura respira o clima mental que gera. Muitos dos pacientes e funcionários, onde quer que se encontravam, como é fácil de compreender-se, arrastavam os seus associados psíquicos e emocionais no parasitismo em que padeciam. Dr. Arnaldo, que observava a ocorrência, aproximou-se do enfermo que havia registrado incomodamente o psiquismo do seu antagonista através de alguns petardos mentais que lhe haviam sido dirigidos, recebendo de imediato o concurso fluídico do médico, que o trouxe à calma, demorando-se no sono restaurador de forças.
Saímos ao jardim, procuramos no bosque próximo o acolhimento da natureza. A alva levantava, ou seja, amanhecia, com delicadeza dos primeiros raios de luz ouro-violeta que anunciavam a chegada do carro do dia, ou seja, o sol. O espetáculo do amanhecer sempre me comoveu, mesmo quando na terra, falando-me sem palavras da vitória da claridade sobre a treva, qual me elucidasse a respeito do triunfo do bem sobre o mal. No sentido oposto, o anoitecer, embora as cores cambiantes do sol coroando de nuvens fugidias, permanecia-me como um convite à meditação, à nostalgia, induzindo-me à saudade que tentava superar mediante as esperanças de um amanhã radioso. Ante o esplendor da madrugada, dei-me conta de que o meu estágio naquele sanatório entrava na segunda semana. Em um prazo relativamente curto, quantas experiências me foram oferecidas, quantas oportunidades abençoadas me haviam chegado. Diante do amigo que se recolhera, a compreensível mutismo e reflexão sobre a bênção do velho amigo Sol que nos amparava na terra e tem sido o centro gentil do planeta querido. Agradeci em prece a Deus todas as suas dádivas e saudei o astro-rei, como faziam os antigos inocentes e sinceros adoradores da sua vitalidade, que nele identificavam a mais bela manifestação do Criador. Concluímos mais um capítulo. Aprendemos a importância, mais uma vez, do nosso pensamento. Temos à nossa volta aquilo que pensamos. Quando pensamos com otimismo, com divindade, temos amigos fiéis que levam a nossa evolução. Mas quando caímos em nossas vibrações, quando somos pessimistas, como pensamos negativamente, temos a companhia daqueles que querem a nossa derrocada. Por hoje ficamos aqui, aguardo a todos na sequência dos nossos estudos. Abraços!